Bom dia, bom dia, bom dia! Começando mais uma manhã com essa live do Mulheres de Fé. E eu quero te acordar nessa manhã para que você saiba que tem mais de Deus para você. Tem mais de Deus para você. Que você possa saber que o próprio Senhor, o Rei dos Reis, traz pão quentinho para você nessa manhã, que é a própria palavra de Deus, ela que nos alimenta. Então, escreve lá nos grupos das Mulheres de Fé que a live começou, acorda essa mulherada, que hoje você possa mandar aviãozinhos, porque tem gente olhando ali na timeline do Instagram, só perdendo tempo, quando Deus tem uma resposta pessoal, individual para cada um. Eu não quero pedir não para que você possa me divulgar com esses aviãozinhos. Eu quero ser boca de Deus. E que você seja também, porque não é sobre mim, é sobre Ele. É sobre o que Ele tem. Que a gente não se perca nas distrações, mas que a gente possa estar inteiro fazendo aquilo que Deus tem para nós. Fazendo aquilo que Deus tem para nós. E eu quero começar, nós já aprendemos que a cavalaria de guerra que vai na frente, a cavalaria do louvor, porque nós celebramos que o Senhor já venceu. Eu não sei qual é a batalha que você está passando, mas eu quero celebrar que o Senhor já venceu. Que você possa carregar isso de todo o teu coração, de todo o seu coração. O Senhor é um Deus de promessas, o Senhor é um Deus de alianças. Que você possa lembrar disso nessa manhã, que o Senhor é um Deus que não se esquece dos seus. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas as promessas de Deus vão se cumprir. Então, se elas ainda não se cumprirem, que você possa descansar o teu coração. Esse é o nosso Deus. Então, enquanto toca esse louvor, fala com o seu Deus. Senhor, seja bem-vindo aqui. Seja bem-vindo aqui, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, fala ao nosso coração, fala pessoalmente, nos responda, Deus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Você sabia que o Senhor está olhando para você? E os meus ouvidos estão sensíveis para ouvir teu clamor. Posso até chorar. Canta isso pra tua alma. Mas a alegria vem de manhã. Chegou a hora da alegria, minha irmã. Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Ei, você ouviu isso? Eu quero te lembrar disso nessa manhã, que os olhos do Senhor não estão se desviando de você. Os olhos do Senhor estão atentos. Você sabia que Deus está te olhando? Deus, ele não está fingindo que não é com ele, não. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir teu clamor. O Senhor quer te ouvir. O Senhor quer te ver. Sabe? Outro dia minha filha foi na aula de balé. E várias vezes ela saía da salinha ali, né, do balé, e ela corria onde eu tava no corredor e ela falava: mamãe, não tira o olho de mim. Não tira o olho de mim. E eu pensava, será que ela não sabe que eu vim aqui só pra assistir ela? Será que ela não sabe que eu tô aqui e o meu grande prazer é ver ela fazendo tudo isso? Entendi.
O Senhor, Ele tá te olhando. Ele quer te olhar. E talvez naqueles momentos mais difíceis, não é que Ele vira o rosto, você é mãe. A hora que o teu filho mais precisa, a hora que o teu filho não tá bem, a hora que você passa a mão, que você fica de olho nele. Essa semana a Gabriela tomou vacina. E aí ela tava ruinzinha, eu queria ficar de olho nela, acordei várias vezes para ver como é que ela tava. Ei, o Senhor está atento. Ele tá olhando para você. Os olhos dele estão atentos. Deus não tá desviando o olhar. Ele não é um Deus que finge que é com ele, que não é com ele. Os ouvidos dele estão atentos para sua oração. É você que não tá falando. Os ouvidos do Senhor estão atentos, estão abertos para ouvir o que você tem para pedir, o que você está carregando. Nós temos um Deus que não é um Deus de longe, é um Deus de perto. Eu amo essa canção porque ela fala tantas verdades que eu carrego no meu coração. Tem gente que fala, não posso tomar o tempo de Deus. Minha filha, Ele é o dono da eternidade, Ele para o tempo. Não vou incomodar Deus com isso. Viu? Você fica pensando o que você vai incomodar ou não vai incomodar? A tua mãe. O teu pai. Talvez você teve uma criação onde você era vista como um incômodo, por isso que você se relaciona assim com Deus. Mas deixa eu te dizer, você não incomoda Deus, Ele te ama, Ele tá esperando o que você tem para pedir. Ele tá fazendo comida cheirosa mesmo na cozinha para te atrair para esse lugar. Ele não vê a hora de você pedir uma mordida. Entende? Deus, Ele tem isso. Nós não temos um Deus de longe, nós temos um Deus de perto. O nosso Deus não é um Deus que fez há 2000 anos atrás, é um Deus que continua fazendo. E Ele nunca mudou. Se quando Josué olhou para Deus e disse, para o sol, para que eu possa terminar essa batalha. E Ele parou o sol. Por que você acha que aquilo que você carrega hoje, o Senhor não vai te responder? Ele vai te responder. Ele tá aqui. Ele é um Deus de perto. Ele continua sendo fiel. E eu queria que você declarasse esse refrão para tua alma. Deus de alianças, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Entende? Ele é um Deus que já fez uma aliança com você. Ele disse que Ele não vai te deixar até o último dia. Ele diz, está escrito na palavra, que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Deus não é um Deus que pode ser um homem para mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas o que Ele falou vai se cumprir. E essa canção ainda tem um outro trecho que diz: posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Ei, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, Ele já venceu a batalha. Você sabe ou não sabe quem luta por você? Você fala que você é mulher de fé, mas a primeira luta que tem, você fica com a perna bamba. Pô, você pode enfrentar o que for, você tem ninguém menos do que o próprio Deus no ringue. Você sabe quem luta por você? E se a Bíblia diz que os planos de Deus não podem ser frustrados, por que você está ainda aí desesperada? Hoje eu quero falar algo bem importante para você. Que Deus, Ele tem upgrade para nós. Deus, Ele tem upgrade para você desde que você nasceu. Eu tô dando um curso de neurociência para uma rede de educação há algumas semanas. E uma das aulas é sobre a progressão do nosso cérebro, do nosso desenvolvimento. Nós temos ciclos
né, de sinapses, de ligações neurais que vão se tornando mais complexos com o tempo, né? Mais complexos com o tempo. Então, quando você é pequenininho, você não pensa muito para tomar uma decisão. Você só quero, faço. Você tá ali, você não tem ainda tanta dimensão temporal. Você sabe, se é uma criancinha, fica vendo uma formiga, ela esquece que ela tá indo pra escola, que tem carro. Ela fica ali. Depois, os seus circuitos podem até se interessar pela formiga, mas aí ele vai te lembrar que você tem aula, que você tem isso, vai fazer associações do que é a formiga, você já vai fazer questionamentos sobre por que a formiga anda assim, não anda assado, entendeu? Os seus circuitos cerebrais, eles vão tendo upgrades. Você começa com uma função pequenininha e você vai aprimorando. Ontem, antes de dormir, a Gabi tava me falando sobre tudo que ela já fala certo. E quais são as palavras que ela ainda não sabe falar corretamente, né? E ela tava, mamãe, ó, isso aqui eu já falo, isso aqui eu já falo. Eu falo quase tudo certo. Quase tudo certo, né? E ela me mostrando o quanto que ela progrediu, como é que ela falava antes, que ela encontrou uma priminha dela que falava ainda tudo errado, né? E aí ela falou, nossa, e eu falava assim, tilabusa, né? Agora não, eu não falo assim mais. Então, existe progressão também naquilo que Deus tem pra você, não só pro teu cérebro, mas naquilo que Deus te fez. E aí eu quero trazer o primeiro conceito importante. Esse é o ano para nós, mulheres de fé, de formação sobre propósito. Você não está aqui à toa. E nada do que Deus faz é ao acaso. Tudo tem propósito. Então, o primeiro conceito, eu já falei aqui, se você está fazendo a formação sobre propósito nos cafés com fé, que são os encontros das cidades, né? Todas as cidades fazem formações e esse ano você já estudou isso, você já sabe isso, decore salteado, mas talvez tenham pessoas aqui na live que ainda não sabem disso, então tem alguns conceitos que eu quero trazer para você entender que Deus tem upgrade. O que Deus tem é um upgrade. Às vezes eu vivo coisas com o Senhor e eu falo, Senhor, e agora? Como é que vai ser a próxima? O Senhor já fez muito. Mas Deus sempre tem um upgrade. Deus sempre tem um upgrade. O primeiro conceito é que para todo design há um desígnio. Para todo design há um desígnio. Para todo desenho que Deus faz há um propósito. Então, por exemplo, esse é um exemplo que eu sempre dou. Por que, por exemplo, uma gaveta ela tem um puxador do lado de fora? Por que desenharam aquele puxadorzinho do lado de fora? Para você conseguir trazer a gaveta. Entende? O puxador, o desenho ali do puxador tem uma função. Assim como, por que na geladeira tem aquele espacinho de pôr a mão? Para você poder puxar. Todo desenho não é à toa, ele tem uma função, ele tem um propósito. Se é assim com as coisas, se nós fazemos isso com as coisas da vida, por que você acha que Deus não está fazendo isso com você? Deus te desenhou e tudo que Ele desenhou em você e para você há um propósito específico. Quero hoje então ler com você Atos 18:24. Hoje eu acordei e falei, Senhor, o que você quer falar? Tudo que nós vamos discorrer hoje eu aprendi do Senhor a partir de Atos 18:24. E um certo judeu chamado pelo nome de Apolo, um alexandrino por nascimento, varão instruído, eloquente, falava bem pra caramba, veio pra dentro de Éfeso. Poderoso sendo nas escrituras. Sabia tudo sobre escrituras. Sabia tudo sobre a Bíblia. Este varão estava tendo sido instruído no caminho do Senhor. Desde pequeno ele foi ensinado no caminho do Senhor. Esse homem que sabia falar bem, que sabia tudo sobre a escritura, desde pequeno, ele foi ensinado no caminho do Senhor. E mais, ele era fervoroso no espírito. Ele não era alguém que só falava assim, eu sei, né, que o Senhor morreu na cruz. Eu sei, né. Você pode saber tudo das escrituras, mas assim,
Teu espírito não condiz com aquilo que você revela? É igual você falar assim, eu amo você. Você pode falar que ama. Você não sente que ama. Eu tô muito feliz. Você já viu alguém assim? Né? Mas você não sente que aquilo é verdade. Porque esse homem não só foi instruído no conhecimento, o espírito dele também tinha sido fortalecido, ele era fervoroso no espírito. Falava e diligentemente, com excelência, ele ensinava as coisas ao respeito do Senhor. Mas ele, conhecendo só sobre o batismo de João, tá? Ele pregava as coisas até João, porque ele só conhecia até João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. Ele foi aonde os judeus se encontraram e começou a pregar e começou a falar. O homem falava bem, o espírito dele queimava, mas ele sabia só até uma parte. Mas quem que estava lá? Priscila e Áquila. Áquila e Priscila, havendo ouvido, o levaram consigo e expuseram-lhe mais precisamente o caminho do Senhor. Esse homem top que falava, ele não sabia tudo. Tinha uma parte que ele não sabia, que era a parte de Jesus. E eles vão lá revelar para ele. E intencionando ele passar através para dentro de Acaia, então ele ficou animado. E os irmãos escreveram aos discípulos para o receberem, o qual, havendo chegado, foi de muita ajuda através da graça para aqueles que, tendo crido, porque com veemência aos judeus ele convencia publicamente, mostrando através das escrituras Jesus ser o Cristo. Vamos entender o que está acontecendo aqui e vamos entender o que Deus tem para revelar para nós. Existe um homem aqui chamado Apolo, que ele tinha algumas características que ele foi treinado desde pequeno. Para todo design tem um desígnio. Para todo design tem um desígnio. Deus, quando ele planeja uma característica sua, ele já sabe onde ele vai usar aquilo. Apolo nem imaginava exatamente que ele ia ser responsável. Ele foi para uma das cidades mais importantes, né? Que ele ia ser um grande pregador e um grande cara que ia converter as pessoas ao cristianismo. Então eu quero te lembrar que as coisas de Deus, elas não estão prontas. Ele colocou características em você. Nós já falamos isso em identidade. Nós podemos distorcer essas características. Nós podemos nos perder no meio do caminho. Mas a gente precisa saber que Deus ele tem upgrade, inclusive no que ele vai ensinando sobre o nosso propósito. Talvez tem gente que fala assim, mas eu já preciso saber qual é o propósito. Deixa eu contar pra você que Deus ele vai se revelando aos poucos. Como se você andasse num túnel com uma lanterna. A sua lanterna ela consegue iluminar 1,5 metro na tua frente. Como é que você vai cruzar um túnel de 20 metros? Simples. Cada um passo que você dá é 1,5 metro que você vê na frente. E mais 1,5 metro, mais 1,5 metro, mais 1,5 metro, mais 1,5 metro. Entenderam? Você consegue atravessar um túnel de 20 metros com uma lanterna que acende 1,5 metro porque você está caminhando. Tem muita gente que já quer saber todo o plano de Deus. Mas Deus ele vai te revelando conforme você caminha. Conforme você caminha, você vai tendo mais clareza. Mas aqui eu também quero te trazer algo. O design vai se aperfeiçoando. Deus também vai te incrementando conforme você vai respondendo. Eu acabei de falar que na neurociência, o seu próprio circuito do seu cérebro vai ganhando upgrades. Deus nos fez assim. Conforme você interage, conforme você aprende, conforme as suas situações, você vai ganhando upgrade. Também a revelação do céu é assim. E também aquilo que Deus te equipa é assim. Vamos pensar em Pedro. Pedro era pescador. Pedro era pescador. O primeiro ofício de Pedro era pescador. Deus errou quando trouxe essa habilidade da pesca para Pedro,
Porque não era isso que ele ia fazer. Não, Deus tem um upgrade. Ele vira para Pedro e fala: eu farei de você pescador de homens. Há algumas características em você que Deus, ele tem um upgrade e que ele vai usar para o reino dele. Ele mesmo já te deu. Apolo falava muito bem. Falava muito bem. Ele ainda não sabia tudo e como ele ia revelar e quem ele seria para o reino. Então, mas Deus, ele foi te dando e foi te instruindo na medida que você foi dizendo sim. Paulo, por exemplo, era um soldado. Pedro era um pescador. Qual era o upgrade de Deus para ele? Pescador de homens. Paulo era um soldado. Qual que é o upgrade de Paulo? Agora ele se transforma em um guerreiro de Cristo. Ele vai dizer agora que a armadura dele agora não é mais de ferro. A armadura dele agora, ele vai falar que ele vai usar a couraça da justiça, o capacete da salvação, o cinto da verdade, o escudo da fé, a espada da palavra. Mas quando ele se tornou um soldado, ele não sabia que seria assim. Deus, ele tá te dando capacidade, situações que você nem imagina, como ele tem upgrade para tudo isso nos planos de Deus. Paulo, ele foi instruído, porque Paulo, ele era um soldado romano. Por que ele foi instruído? Porque ele precisava chegar nesses lugares. Tem coisas que você está sendo equipado exatamente para os lugares para onde você vai precisar acessar. Tem feridas, tem situações que você está aprendendo exatamente para aquilo que você vai fazer. Mas preste atenção, se você não tem a compreensão que para todo design tem um desígnio, ainda que você não saiba qual é o desígnio, você pode fazer duas coisas. Uma, se afrouxar no design. Você não ser intencional naquilo que você está fazendo. Então, você fica irritado que hoje você precisa lavar banheiro. Eu quero te contar uma história de um presidente de uma empresa que eu conheci, que eles constroem lojas de luxo. Eu fui dar uma palestra lá e conheci, hoje eu mentoro uma das sócias. Mas eles constroem lojas de luxo. Hugo Boss, Apple, Chanel. E aí eu perguntei pra eles, né? Um pouco da história, da trajetória. Eu sou psicóloga, sempre quero saber da história. E aí foi muito bacana onde o Daniel começou a história. E ele começou a história dizendo que ele morou um tempo fora do Brasil e tinha o dia dele lavar banheiro. Ele morava numa república e tinha o dia dele lavar banheiro. E nesse dia, ele lavava o banheiro com excelência. Ele não só lavava o chão, ele lavava a cortina dos dois lados para tirar aquele lodo. Sabe aquela coisa? Era aquela cortina, vocês sabem, né? Ele lavava dos dois lados, ele esfregava tanto aquele banheiro que um dia a mulher, que era a crica da casa, falou assim: gente, vocês têm que lavar banheiro que nem o Daniel, ele faz mais do que a expectativa. E aí ele foi trabalhar, depois, aí ele falou: caramba, isso não é normal, então quer dizer que eu faço mais do que os outros, porque eu tô atento sempre em fazer o máximo que eu posso? Você vai perguntar assim: nossa, o sonho do Daniel era lavar banheiro? Não, o sonho do Daniel não era lavar banheiro. Mas quando ele estava lavando o banheiro, ele pegava aquele design que ele recebeu e ele era intencional. Ele fazia muito bem. E aí ele foi trabalhar, então, num hotel. E como nesse trabalho que ele tinha no hotel, o hotel, ele tinha como lema Exceed Expectation, exceder expectativas. E ele começou a ganhar todos os prêmios, porque ele não era só o cara que abria a porta. Ele abria a porta, ele carregava a mala, ele conversava com o outro, ele... Entendeu? Porque em tudo que colocavam o Daniel para fazer, ele fazia intencionalmente. Ele não sabia que um dia que ele estava sendo preparado lá e que um dia ele, aos poucos, né? Ele era um engenheiro, depois ele se tornou um engenheiro. As pessoas não olhavam ele só como engenheiro. Quem é esse cara que faz assim, desse jeito? Mais do que o outro esperou, que não traz sujeira.
Eu quero esse, eu quero ele. Então, lugares de excelência começaram a olhar quem era aquele cara. Então, deixa eu dizer pra você. O que pode acontecer é você ficar tão #chateado que eu tô aqui lavando banheiro, fazendo um negócio que não parece que tem desígnio nenhum, que aí eu não faço no meu melhor. José era o melhor cara, o melhor escravo, sendo escravo. Depois ele era o melhor cara da prisão. Aonde ele tava, aonde chegava algo pra ele, ele falava, chegou em mim, eu vou fazer do melhor jeito. Deixa eu falar pra você, Paulo não era um soldado meia boca. Ele até fazia atrocidades, mas é porque ele era um soldado que levava a sério o que ele fazia. Deus não escolhe pessoas mornas. Você morno não chama atenção nem de ninguém da terra e nem do céu. Se você tá fazendo meia boca, aí você quer ser escolhido pra você fazer um negócio, você tá reclamando. E eu não tô falando de você não, tô falando de mim também. Lembra daquela história de que eu tava no Rio de Janeiro, tirando bolinha vermelha da toalha, que eu misturei a toalha branca com a toalha vermelha, e aí eu falo pro Senhor, Senhor, é esse o plano que você tem pra mim aqui no Rio de Janeiro? Tirar a bolinha vermelha da toalha? Olha eu lá, reclamando com o Senhor, falando, cadê o teu plano aqui? 40 minutos tirando bolinha vermelha da toalha. E Deus fala, é esse o plano, Fernando. E eu levo um susto, porque eu achei que o Senhor ia falar, não, calma. Mas o Senhor estava me forjando e Ele me diz, pequenas coisas com perfeição. Não é o que você faz, é para quem primeiro. Se você puder entregar isso para o Senhor em tudo que você fizer. Se você fizer um arroz top, pode ser arroz, mas se for para o Senhor. Pode ser varrer a casa, mas se for para o Senhor. Ele precisa chegar e falar, quem varreu essa casa? Se você entrega cada pedacinho do que você faz e você entende que você está sendo aprimorada no teu design, você está sendo aprimorada nas suas características para que Deus te use mais e melhor, você não sabe. Davi, ele visitou a primeira vez o palácio, não porque ele sabia de governo, mas porque ele tocava bem harpa. Ele tinha uma característica, ele tocava bem harpa. Davi ainda não sabia que ele seria o escritor, o maior escritor dos Salmos, que ele traria para a terra um outro nível de adoração, que o reino dele não seria só um reino bem sucedido para o povo de Deus, mas era um reino do assim na terra como no céu, que Davi antes de Cristo já acessaria a graça. Mas onde começou? Tocando bem harpa. Você tem relaxado nas características ou você tem sido intencional? Então o que pode acontecer no meio do caminho é você desprezar uma característica. Esaú desprezou uma característica. Esaú o tempo inteiro despreza a primogenitura dele. Esaú despreza aquilo que foi liberado para ele. E perde. Tudo aquilo que você despreza, você está dizendo isso não tem importância. E aí isso não pode ser usado. Deixa eu contar uma coisa para você do seu cérebro. Os circuitos que não são usados. Há na tua vida algo que se chama poda neural. Você perde. Aquilo que não se usa, se perde. Como você tem usado as características que Deus te deu intencionalmente. Existe uma outra coisa que pode acontecer no meio do caminho, que é você perder a dimensão do propósito e você se apaixonar pela característica. Aconteceu isso com Sansão. Sansão, ontem eu tava conversando isso com a Gabriela, né? De Sansão, eu falei, filha, sabia que Sansão, ele saiu pra ir na casa de uma amiga dele, mas era da mulher que ele ia pedir em casamento, né? E ele veio um leão pra pular em cima dele.
E Sansão brigou na mão com o leão e ele rasgou a boca do leão com a mão. A hora que ele fez isso, filha, ele falou assim, uau, eu sou muito forte. Sansão ali teve dimensão do poder, do dom, da característica que ele tinha. Ele achou tão massa o design. Ele falou, eu faço isso tão bem. Que aí sabe o que aconteceu com Sansão? Ficou preso na força. Você já fez aqui a série que eu fiz com vocês. Quando a tua força te deixa fraco. Foi o que aconteceu com Sansão. Quando a tua força te atrapalha, quando a tua força é fraqueza. Mas força não era um trem bom, era. Deus deu a força para Sansão. Ele era um dos juízes que ia libertar o povo dos filisteus. Deus tinha um projeto com ele. Mas Sansão, ele fica tão imerso apenas na característica que ele se perde do propósito. Eu quero lembrar você algo. Algo que é tão importante do Senhor para mim. A maior cilada da lâmpada é achar que ela é a luz. Você precisa saber que cada característica que Deus te deu a propósito do reino dele. E a palavra propósito quer dizer que isso não para em você, transcende de você. Não é uma bênção só para você. Ela vai derramar para outros. É aquela história de quando Deus me diz, lembra o brinquedo que você deu para sua irmã quando você nasceu? Não era seu, veio com você, era para ela. Minha mãe fez isso, né? E Deus diz, sabe, seus dons, eles não são seus, vieram com você, são para os outros. Tem muita gente que perde a noção do desígnio. Tem gente que perde a noção da importância do design e despreza. E tem gente que perde a noção do desígnio, de qual é o propósito, e fica olhando aquilo só para o seu umbigo. Imagina se Apolo ele falasse bem e ele não entendesse que ele estava lá para servir a Deus. Que ele podia falar de Deus. Que Deus preparou isso por um tempo específico, de uma maneira específica. Quantos dons Deus te deu e você não está usando para o desígnio dele? Nem um pouquinho. Sabe quando eu morei um tempo em São Paulo, eu era uma estudante, e eu pensava, como eu posso levar o propósito de Deus aqui, que é despertar pessoas? Eu talvez ainda não tinha tantas habilidades. Eu ainda era uma estudante, eu não tinha tantos conceitos de psicologia, eu não ia dar uma palestra, eu ainda não tinha como escrever um livro, embora talvez isso já tivesse desejo no meu coração. Não existia lives. Como eu podia viver o meu propósito ali com um design pequenininho, mas tendo noção de que eu não podia passar por todas aquelas pessoas tão anestesiadas. Porque eu entrava no metrô e eu via pessoas meio vivas, meio mortas. E não levar aquilo que Deus colocou em mim, que é o despertar. Então eu escrevia frases para as pessoas em bilhetinhos e entregava no metrô. A todo tempo, entregue a presença. A todo tempo, entregue a presença. Você pode falar, mas meus instrumentos são pequenos. O primeiro instrumento que Pedro tinha era um barco e ele serviu para que Jesus entrasse e pregasse. Depois, a sombra de Pedro curava. Deus tem upgrade. Você não está aqui para viver uma vida sem você entender que há desígnio, há propósito para tudo que você faz. E você deve olhar e falar, como é que eu posso levar o reino de Deus aonde eu tô? Como é que eu posso entregar presença aonde eu tô? Às vezes é fazendo um bom arroz e colocando um bilhetinho da palavra. Não perca as oportunidades. Às vezes o que você tem é só um barquinho para que Deus suba em cima, mas depois Deus tem upgrade. A sombra de Pedro curava. Então eu quero te lembrar nessa live que Deus tem upgrade tanto para o design quanto para o desígnio. Ele vai te capacitando mais, ele vai melhorando os seus instrumentos. A potência, à medida que você não desperdiça isso, mas também que você se coloca
à disposição do propósito. Vamos pensar que você é dono de uma empresa. Qual é o funcionário que te chama atenção? Aquele que bate cartão ou aquele que tá ali, atento. E ele fala, preciso de mais alguma coisa? Ele viu que alguma coisa aconteceu, ele já vai lá. Ele tá sempre disponível. Aí você fala, nossa, tem um curso aqui pra eu dar pra alguém. Vou dar pra ele, porque ele vai aproveitar mais. Aí você dá o curso pra ele, ele aproveita o curso, ele ensina os outros, ele pensa em novas aplicações. Você fala, nossa, o próximo curso vem pra ele. Mas ele não. Agora imagina um outro que também é bastante desenvolvido, mas ele não pensa na empresa. Você vê que ele tem capacidades, que ele pode aprender, mas ele tá o tempo inteiro olhando só pra ele. Pensando no, então tá bom, se eu for fazer mais isso, eu preciso de mais isso do salário. Ele não ensina ninguém, ele quer manter tudo com ele. Ele é um cara que você vai desenvolver? Não, por mais que ele tenha características do design. Então eu quero que você saiba que design e designo andam juntos e o upgrade de Deus vai dando na medida que você vai oferecendo para ele em excelência. Oferecendo para ele em excelência. Eu recebi da editora Vida agora, essa semana, o boneco do meu livro para eu fazer as últimas avaliações. E sabe o que Deus me lembra? Fernanda, você não desperdiçou os bilhetes. Hoje há um upgrade, porque você podia entregar para quantas pessoas no metrô? Mas quantas pessoas hoje a maior editora de distribuição de livros cristãos vai poder entregar? Mas lá eu escrevia bilhetes. Design, pequenininho, mas queimava em mim um propósito. Paulo estava dentro de uma cadeia. Parecia que o design dele estava limitado, mas ele estava tão fixado no desígnio que as cartas deles chegaram até nós. Apolo, ele estava lá. Mas ele foi ao longo da vida dele sendo preparado para isso. Mas como ele não achava que todo o poder estava nele, ao contrário, ele carregava algo para uma missão maior, ele também tinha disponibilidade de aprender. Então a primeira coisa que você precisa é ser intencional. A palavra propósito fala, fulano fez isso de propósito, fez isso intencionalmente. Não há propósito sem você ser intencional. Seja intencional em tudo que você faz. Tem uma pesquisa famosa de psicologia que pegaram camareiras e perguntaram para todas elas, né, se elas faziam exercício físico. Todas disseram não. Então eles pegaram metade do grupo e mostraram para elas como em cada movimento que elas faziam ao esticar o lençol, pendurar a toalha, quais músculos elas se moviam. Depois de 3 meses eles voltaram lá e fizeram medições nos 2 grupos. Aquele que sabia, que entendeu quais eram os músculos que elas faziam e aquele que não. E o grupo que entendeu, que foi intencional, então, este grupo, elas tinham diminuído a pressão arterial, elas tinham diminuído a pressão arterial, emagrecido e tinha mais satisfação no trabalho do que o outro grupo. E eles certificaram que elas não tinham se matriculado em nenhuma academia. Tudo que você faz intencionalmente gera outro resultado. Se é para fazer arroz, seja intencional em fazer arroz. Se é para fazer um café da manhã, seja intencional em colocar uma mesa bonita de café da manhã. Se é para escrever um laudo, escreva um bom laudo. Se é para preparar uma aula, prepara a melhor aula que você puder. Se é para cantar, que você cante da melhor maneira que você puder. Que você seja intencional. Intencional. Apolo foi intencional na característica dele. Seja intencional. E você vai ter outros resultados de desenvolvimento. Você vai ter outros impactos. Mas 2, seja aprendiz. Porque se você souber que Deus tem upgrade, Ele vai te ensinar a cada momento. Você não nasceu pronta. Tem um monte de gente falando que vai servir a Deus quando. Eu não sei falar, minha vida não tá pronta. Quando. Ontem eu recebi um áudio de uma querida amiga minha
que tem um ministério na Inglaterra. E ela disse... E nós tivemos um tempo de mesa, de conversa. E ela falou, Fernanda, eu queria te contar algo que é um fruto teu. Eu comecei um grupo essa semana, porque ela tinha muito aquilo. Quando eu vou fazer isso? Quando eu vou estar pronta? Quando? Ela já tem um ministério, ela já lidera mulheres. Mas uma trava enorme dos quandos. E eu disse, viu, você não tá pronto, Deus vai se revelando no caminho. Ela falou, quero contar que nós começamos um grupo aqui e nós vamos estudar o seu livro dos 7 passos. Ela me mandou ontem essa mensagem, né? E o meu coração explodiu de alegria, não porque era o meu livro, mas porque ela saiu de um lugar do quando. Não é quando. É com o que eu tenho. Tudo que eu tenho agora. Se eu tenho 5 pedras e um estilingue, eu vou com 5 pedras e um estilingue. Depois Deus cria um exército. Mas agora, eu vou com tudo que eu tenho. Vou ser intencional. Mas eu preciso saber que se Deus ele tá me ensinando a cada momento, eu preciso ser aprendiz. Eu não tô pronta. Eu aprendo agora, e já, um pouquinho mais, e um pouquinho mais. Se Apolo se achasse o conhecedor, aquele que já sabe falar das escrituras, quem era Áquila e Priscila para falar com ele? Mas a palavra fala claramente, Áquila e Priscila, havendo ouvido, levaram ele para perto, tiram ele daquele lugar depois, e começam a mostrar precisamente o caminho de Deus. Eles dão um upgrade no ensinamento deles. Apolo influencia infinitamente as pessoas, mas ele pode aprender de Áquila e Priscila. Se você entende que Deus tem upgrade em cada situação da sua vida, você não vai ser só intencional em fazer, você vai falar o que você está querendo me ensinar, Senhor. Amplia os seus propósitos para mim. Quem é fiel no pouco, muito será acrescentado, a palavra diz. Então, como você pode, aos poucos, ter essa característica aprendiz, um coração aberto, para falar, nossa, isso Deus tem para mim. Uau! Obrigado, Senhor, por esse pedala. A gente usa muito esse termo aqui. O que é um pedala? É aquele negócio que te desperta, te acorda e te muda de nível. Te muda de nível. Seja aprendiz. Seja aprendiz. Não ache que você já sabe. Seja aprendiz e, por último, seja disponível. Se você quer viver o upgrade do céu, se Pedro tivesse falado, não usa meu barco não, talvez ele não poderia tocar o projeto todo da igreja aqui na terra. De sermos igreja. De construir a resposta aos céus. Se ele não tivesse emprestado o barco. Se Paulo não tivesse caído do cavalo ali e falado, tá bom, Senhor, talvez nós não tivéssemos tanto discernimento que veio daquele homem que já tinha sido instruído desde o início. Se Davi não fosse disponível para ir tocar a harpa e falar, tá bom, eu vou tocar a harpa. Ele podia ter falado, não vou receber nada com isso. Não, foi tocar a harpa. Se eu tenho disponibilidade de coração, Deus vai poder cada vez mais nos usar. E nós seremos cada vez mais inteiros, porque somos a imagem e semelhança como uma luva. E se nós somos disponíveis para que a mão de Deus seja colocada cada vez mais, nós vamos nos sentir completos, inteiros, cheios de upgrade em upgrade, de glória em glória, de glória em glória, mais parecidos com Cristo. Deus tem upgrade para sua vida. Não se contente em ficar no lugar que você está. Deus ele não quer só que a sua família fique bem. Ele quer que vocês possam edificar famílias. Então perceba, aprenda. Seja ministrado nisso. Eu tenho uma amiga, a Daya, que ela fala que ela tinha TDAH, ela não sabia organizar a agenda. E aí ela começou, para ajudar a funcionária dela, colocar cada bilhetinho, como ela ia organizar. E agora ela tá ajudando mulheres a estabelecer agenda para dar conta de tantas demandas em paz. Ela falou, mas podem me perguntar, como você fez isso? Qual é a técnica? Ela falou, euzinha, pensa, TDAH total.
A minha funcionária fala, nossa, como você é organizada. Eu penso, meu Deus, só a graça de Deus pra isso. E Deus está usando ela. Inclusive, ela vai dar uma oficina no spa sobre técnicas de organização de agenda. Entende? Para que você possa ter tempo para ser Marta e Maria, resolver as coisas de Marta, mas não perder a presença, o tempo de oração, o tempo de devoção e usufruir das coisas. Mas entenda, eu preciso ter um coração disponível. Eu não vou parar onde eu tô. Eu vou entender que Deus tem upgrade para mim. E até a minha dificuldade pode ser a base pro remédio que vai ser gerado a partir daqui. Pro remédio que vai ser gerado a partir daqui. Paulo perseguia os cristãos. E dali era uma ferida. Que depois fluiu tantos remédios de encorajamento para os cristãos. Então eu quero te lembrar. Que o mais importante é que você saiba que há um design e um desígnio. Há um desenho, há características que vão sendo aprimoradas em você. Há dons que vão sendo aprimorados. Junto com propósitos que vão recebendo upgrades. Que você deseja o upgrade do céu. Deus, ele não tem uma vida média para você. Ele tem vida e vida em abundância. Vida e vida em abundância para o teu coração. E ele não quer só entrar na tua história. Ele quer te convidar a fazer parte de uma história maior. Onde você não vai só receber as bênçãos. Você vai ser um abençoador. Amém? Amém. Obrigada por isso, Senhor. Que você tenha desejo de ter upgrade. E que você lembre, seja intencional, seja aprendiz, seja disponível. Essas são as características nossas para que a gente possa receber sempre upgrade do céu. Eu quero fazer um convite para você, se você ainda não fez a sua inscrição do spa. Domingueira a gente fez o nosso lançamento. Corre lá no meu perfil, @fer_aoc, para que você possa assistir o tema de 2025, quando a fé é descanso. Uma live poderosíssima para abrir essa nova temporada do Senhor para nós. Para nós nunca é só um evento. Não é um evento, a gente até tem uma fala que a gente fala, venha pro spa, que não é um spa, né? Porque não é só um spa, é um dia de você cuidar da mente, do corpo e do espírito, é um encontro com Deus, é um banquete dos céus, para que a gente possa viver upgrades, e a gente já começou nesse tema desse ano, quando a fé é descanso. Se você ainda não fez a sua inscrição do spa, corre fazer a sua inscrição, para que você possa estar nesse dia. Vai ser no espaço EcoBlue, em Avaré, um hotel super completo, lindo, na beira da represa. E você vai receber de manhã um workshop sobre a mente, como você pode descansar a tua mente, sair dos nossos estados de ansiedade, de preocupação. Nós vamos falar de neurociência e fé. Depois você vai passar por oficinas, você vai poder escolher qual oficina você quer. Hoje eu falei de uma oficina, mas tem massagem, tem escalda-pés, tem skincare, tem automaquiagem, tem dança, tem tudo quanto é oficina que você vai poder fazer nesse dia. Você vai ter um tempo para deitar, descansar, ouvir você mesma, ter um tempo com o Senhor, né? Tomar aquele sorvete, sabe, sem pressa, sem pressa. Na presença, e você vai poder ter uma palavra de Deus para te mudar de nível. Então, que você possa fazer sua inscrição, chama as amigas, porque vai ser um dia muito abençoado. Nós estamos trabalhando muito já, 1000 por hora, para esse dia. Se você já foi em algum spa, você sabe do Mulheres de Fé, você já sabe do que nós estamos falando, né? Esse dia sobrenatural. Outro dia alguém, na própria live, uma pessoa escreveu, né? Só de lembrar do que quando eu cheguei lá já me arrepia, né? É um assim na terra como no céu, e se Deus só tem upgrade, começa a colocar expectativa no teu coração, que vai ser ainda melhor, ainda melhor. Coloca expectativa no teu coração. Faz a sua inscrição. Vai ser dia 8 de novembro, em Avaré. Não importa de onde você vem gente até de Tocantins, né? Venha. A gente te ajuda a chegar aqui. A gente vai te ajudar na logística. Então,
que você possa fazer a sua inscrição. Está no link da bio aqui, para que você esteja nesse dia tão abençoado. É um encontro anual, nacional nosso, então venha, esteja, aproveite, desfrute, seja intencional. Um beijo grande, até a semana que vem. Lembrando que na semana que vem nós não faremos na quarta-feira, porque eu vou estar voando nesse horário. Eu tô indo mentorar um grupo de mulheres na convenção da Joyce Meyer. Eu vou trazer bastidores para vocês, fiquem atentas, né? Eu vou estar voando nesse horário, mas eu vou pedir para que a gente faça na quinta-feira, tudo bem? Então, faremos na quinta-feira, eu me adapto lá no fuso horário, fazemos o mesmo horário aqui do Brasil, mas a live então não vai ser na quarta, vai ser na quinta-feira. Um beijo grande!